E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês sobre hidrocarbonetos. Na nossa segunda aula, estaremos falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos que apresentam cadeia normal. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então, pessoal, para nomear os hidrocarbonetos de cadeia normal, é necessário usar 3 tabelas. A primeira tabela, ela expõe os prefixos, que indicam o número de carbonos por fórmula. A segunda tabela, a tabela dos infixos, que indica o tipo de ligação que há entre os átomos de carbono. A terceira tabela, a tabela dos sufixos, que no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é a letra O. Então, imaginemos um hidrocarboneto com 4 átomos de carbono e ligação simples entre esses carbonos. Tá? Como são 4 átomos de carbono, nós utilizamos o prefixo but. Como as ligações são do tipo simples, utilizamos o infixo AN. E finalizamos com a letra O. Portanto, o nome do hidrocarboneto é butano. Vejamos isso num visual previamente preparado. Então, pessoal, para nomear os hidrocarbonetos de cadeias normais, se faz necessário o uso de algumas regras. Primeiro, fazemos uso de um prefixo, que indica o número de carbonos na fórmula, met, et, prop, por exemplo. Anexamos a esse prefixo um infixo, que vai de acordo com o tipo de ligação existente entre os carbonos. Para ligações simples, an, uma ligação dupla, en, e para uma ligação tripla, in, por exemplo. E finalizamos com o sufixo da função. No caso dos hidrocarbonetos, a terminação é a letra O. Uma observação muito importante é que, no caso de insaturações, ligações duplas ou triplas, deve-se indicar a localização dessas ligações. Nós veremos isso nos próximos exemplos. Para iniciarmos, observe esse exemplo desse hidrocarboneto com 4 carbonos. Percebam, 4 carbonos, o prefixo é but. Observe que as ligações entre os carbonos são simples, então o infixo é an. E como se trata de um hidrocarboneto, o sufixo é a letra O. Juntando, então, nós temos o butano, um gás muito conhecido, que faz parte do GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, pessoal, vamos colocar para vocês mais 2 exemplos. O primeiro exemplo é bastante simples, com 2 átomos de carbono e ligação simples entre os carbonos. Portanto, o prefixo é et, o infixo AN e a letra O. Portanto, o nome ficaria etano. O próximo exemplo trata-se de um composto que apresenta ligação do tipo dupla. Tá? Imaginemos então um composto com 5 átomos de carbono e a ligação dupla estando entre os carbonos de número 2 e número 3. Portanto, além do prefixo pent, nós precisamos indicar a localização da ligação dupla. Então nós teremos a seguinte situação: prefixo pent, porque são 5 carbonos, ligação dupla entre o carbono 2 e 3, então teremos 2N, e finalizamos com a letra O. Portanto, o nome do composto ficaria pent-2eno. Então, pessoal, continuando com a nomenclatura dos hidrocarbonetos, observe agora mais 2 exemplos. Note este hidrocarboneto com 2 átomos de carbono, logo o prefixo et. Observe a ligação simples entre os carbonos, então o infixo en. Como se trata de um hidrocarboneto, finalizamos com o sufixo a letra O. Portanto, o nome do composto é etano, que se trata de um gás incolor, inodoro. Observe o próximo exemplo. Nós temos um composto com 5 átomos de carbono, logo o prefixo pent. Note a ligação dupla entre o carbono de número 2 e de número 3. Portanto, temos que indicar a localização dessa dupla, de maneira que
utilizamos sempre a menor numeração. Então, observe o infixo 2N. O 2 é a localização da dupla. O sufixo letra O, pois se trata de um hidrocarboneto. Portanto, o nome do composto pent-2-eno. Então, pessoal, teremos agora mais dois exemplos para vocês. Uma cadeia com 8 átomos de carbono e ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Neste caso, nós teremos o prefixo oct, que é o prefixo indicativo para 8 átomos de carbono. Como a ligação dupla está entre os carbonos de número 2 e 3, nós teremos então o infixo 2N. E finalizamos com a letra O. Portanto, o nome do composto ficará oct-2-eno. Beleza? O próximo exemplo, uma cadeia com 9 átomos de carbono. Imaginemos, então, uma ligação tripla entre os carbonos de número 3 e número 4. Usamos o prefixo non, porque são 9 átomos de carbono. Como a ligação tripla está entre os carbonos de número 3 e número 4, nós teremos o infixo 3-in. E finalizamos com a letra O. Portanto, o nome do composto ficará non-3-ino. Vejamos isso num visual. Então, pessoal, continuando, observe agora este hidrocarboneto com 8 átomos de carbono. A primeira coisa a fazer é enumerar a estrutura, começando da extremidade mais próxima à ligação dupla. Observe que a ligação dupla está exatamente entre os carbonos de número 2 e de número 3. Então, perceba que o número 2, que é o menor número, deverá constar no nome do composto. Como são 8 carbonos, o prefixo que nós usamos é oct. Ligação dupla entre o 2 e o 3, 2N. E terminamos com a letra O. Observe agora um próximo exemplo. Um hidrocarboneto com 9 átomos de carbono. Perceba que a cadeia é aberta. A primeira coisa a se fazer é numerar a estrutura. Perceba que a ligação tripla está justamente entre os carbonos de número 3 e número 4. Logo, o número 3 deverá constar no nome da substância. Como se trata de 9 átomos de carbono, o prefixo que nós usamos é o prefixo non. Como a ligação tripla está entre os carbonos de número 3 e número 4, portanto, 3-in. E finalizamos com a letra O. Daí o nome da substância fica non-3-ino. Imaginemos uma cadeia com 10 átomos de carbono e que apresente duas ligações duplas. A primeira ligação dupla estando entre os carbonos de número 2 e número 3, e a segunda ligação dupla estando entre os carbonos de número 5 e número 6. Portanto, o nome do composto ficará assim: dec, porque são 10 carbonos. Colocamos a letra A para fazer a ligação do prefixo com infixo, então ficará deca. A primeira ligação dupla entre os carbonos 2 e 3, nós colocamos 2,5, di, porque são duas ligações duplas, en, e finalizamos com a letra O. Portanto, o nome do composto ficará deca 2,5 dieno. Tudo bem? Nós escolhemos uma cadeia com 7 átomos de carbono. Agora, com uma ligação dupla e uma ligação tripla ao mesmo tempo. Colocamos a ligação dupla entre os carbonos de número 2 e número 3. E colocamos a ligação tripla entre os carbonos de número 4 e número 5. A ligação dupla ela tem preferência. Então o nome do composto ficará assim: hepta 2N 4-in. E finalizamos com a letra O. Então o nome fica, portanto, hepta 2N 4-in. Vamos ver isso em um visual? Dando continuidade
aos exemplos de nomenclatura, observe agora um hidrocarboneto com 10 átomos de carbono e 2 ligações duplas, portanto um alcadieno. Perceba que a numeração se inicia da extremidade mais próxima à primeira ligação dupla. Perceba que a primeira ligação dupla está justamente entre os carbonos de número 2 e 3. Perceba que a segunda ligação dupla está exatamente entre os carbonos de número 5 e 6. Portanto, os números 2 e 5 deverão constar no nome da substância. E fazemos isso separando por vírgula. Como são 10 carbonos, o prefixo é dec. Utilizamos a letra A para ligar o prefixo ao infixo. Então fica deca. Separamos por um hífen, colocamos 2,5, porque é a posição das ligações duplas, di, porque são duas duplas, e en, porque justamente a ligação dupla, e o, porque é um hidrocarboneto. No nosso próximo exemplo, nós temos um hidrocarboneto que apresenta uma ligação dupla e uma ligação tripla. No caso, começamos pela extremidade mais próxima, a ligação dupla, que tem a prioridade. Perceba que a ligação dupla está entre o 2 e o 3, portanto, o número 2 deverá constar no nome. A ligação tripla está entre o carbono número 4 e número 5, portanto, o número 4, deverá constar no nome da substância. 7 carbonos, hept. Colocamos a letra para ligar ao A, então fica hepta, 2N, 4-ino. Essa foi a nossa segunda aula sobre hidrocarbonetos com cadeia normal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br e aguarde as nossas próximas aulas, onde nós estaremos falando sobre hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Até lá, forte abraço!